Amém. Eu quero te convidar a abrir o texto bíblico de Mateus capítulo 16, de 1 a 12. Mateus 16, de 1 a 12. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Amém. Está todo mundo ligado aqui? Então vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque esse é o lugar. Nós estamos aqui na arca, né? É a arca de Noé. O mundo lá fora está perdidão. Você está percebendo que o mundo lá está perdido. Então venha para a arca e venha ouvir a palavra, entender o que Deus está querendo trazer a cada um de nós. Amados, nós encontramos no comecinho do capítulo 16, 2 grupos religiosos querendo afrontar Jesus: os fariseus e os saduceus. Eles constantemente estavam querendo armar alguma armadilha para Jesus cair. Por quê? Porque como grupo religioso, eles defendiam suas teorias, defendiam suas doutrinas, seu modo de vida, sua pregação, seu ensino. E quando Jesus chegou, o tipo de ensino de Jesus era um ensino que contrastava com o ensino dos fariseus, dos saduceus, porque Jesus vivia a essência da verdade. Jesus é a verdade, e Jesus, o que ele vivia era verdade, e o que ele pregava era verdade. E então, aquilo que ele falava se chocava com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Então, constantemente eles estavam movidos de inveja, movidos de ciúmes, movidos de raiva, queriam matar Jesus. E por isso, numa determinada ocasião, eles se reuniram para pedir a Jesus: se tu és, estou parafraseando, eles mais ou menos diziam assim: se tu és o Messias mesmo, se tu és o Filho de Deus, então dá-nos um sinal do céu, porque se nós virmos um sinal do céu, aí sim vamos crer. Mas, se não virmos na sua vida nenhum sinal do céu, então nós estamos certos e você está errado. Então Jesus, para estes fariseus e para estes saduceus, ele disse: nenhum sinal eu vou dar para esta geração má e adúltera, a não ser o sinal de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no centro da terra. Ele estará antes da sua ressurreição, após a sua morte, ele estará 3 dias e 3 noites até que ressuscite. Não darei nenhum sinal do céu, porque vocês querem me tentar, porque por mais que eu já tenha dado 1001 sinais do céu, cegos vendo, paralítico andando, pães multiplicando,
nada disso é suficiente, porque vocês não conseguem ver que tudo isto é sinal do céu. A incredulidade de vocês os impede de ver sinais e sinais e sinais. Então, para esta geração má e adúltera, não darei nenhum sinal do céu, se é que vocês já não têm visto tantos sinais dos céus, mas a não ser o sinal de que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites na terra, até que ele possa ressuscitar. Este será o sinal. Mas Jesus, quando ele ouviu essa história, ele entrou no barquinho e ele foi para o outro lado, mas ele estava indignado, ele estava triste, estava injuriado. Por quê? Tanta incredulidade por parte, especialmente de grupos religiosos, que deveriam mais manifestar fé. Ele vai para o outro lado da aldeia, entra no barco, vai numa determinada direção, e ainda pensando naquilo que os fariseus e os saduceus haviam pedido, um sinal do céu, ele chega para os discípulos, agora no particular, e lhes ensina, dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, e cuidado com o fermento dos saduceus. Numa outra passagem, em Marcos capítulo 8, ele acrescenta um outro grupo: cuidado com o fermento dos herodianos, cuidado. E quando Jesus falou do fermento, cuidado com o fermento, os discípulos se entreolharam e falaram: eu acho que ele deve estar falando do fermento do pão, porque a gente se esqueceu do pão. A gente geralmente sai para as jornadas de Jesus e leva um lanchinho, leva um pãozinho, porque às vezes a gente fica muitas horas Jesus pregando, ensinando, mas naquele dia em especial, eles se esqueceram de levar pão. E quando Jesus então falou do fermento, eles pensaram assim: é porque nós não estamos levando pão. E quando Jesus então descobriu que a conversa entre eles era oriunda de uma preocupação de não terem levado pão, Jesus os repreende amorosamente, dizendo: homens de pouca fé, vocês acham que eu aqui estou falando de pão? Vocês acham que o fermento do qual estou falando é o fermento de pão? Será que vocês não perceberam que há poucos dias, com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas comeram? Vocês não viram uma segunda multiplicação dos pães, onde mais de 4.000 pessoas comeram a partir de 7 pãezinhos? E vocês ainda estão preocupados que eu estou me referindo do fermento de pão? Queridos, o problema que vocês acham que é problema, para mim não é problema. Diga então agora para o seu vizinho: o problema que você chama de problema, para Jesus não é problema. Diga isso para ele. O problema que você chama de problema, não é problema aos olhos de Jesus. Mas alguém vai dizer: pastor, mas é porque o senhor não sabe qual é o meu problema. Qual é o teu problema? Não precisa dizer aqui, tem muita gente, mas qual é o teu problema? Responda no teu coração. O problema que você chama de problema, para Jesus não é problema. Se os discípulos estavam preocupados porque não tinham levado pão, Jesus estava querendo que eles se lembrassem de uma coisa: você está preocupado com isso, com a falta de pão? Eu quero te dizer uma coisa, que isso que é problema para você, para mim não é. Olha as 5.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Olha as 4.000 pessoas que foram alimentadas com 7 pãezinhos. Então o que você chama de problema, para mim não é problema. Porque se é falta de pão, eu posso multiplicar. Se é doença, eu posso curar. Se é demônio, eu posso libertar. Se é vazio no coração, eu posso preencher. Se é problema financeiro, eu posso prover. Se é crise existencial, eu posso dar sentido para a vida. Eu posso mostrar o caminho. Se é falta de direção, eu sou a luz do mundo. Eu mostro a direção, eu aponto o caminho. Se é dor da alma, eu posso curar. Então aquilo que você chama problema, e eu acredito que nesse curto espaço de tempo, talvez a gente conseguiu abranger uma série de situações que talvez você chame de problema.
Que você chame de algo que é difícil, mas o que você chama de problema, para Jesus não é problema. Agora, o que às vezes nós não chamamos de problema, e por isso não nos preocupamos com ele, para Jesus é problema. O que você chama de problema, Jesus não chama. Mas às vezes, o que você não chama de problema, Jesus vê que é um grande problema. Qual é o teu conceito de problema? Qual é o teu conceito de desafio? Pode colocar os pés de Cristo, pode colocar os teus desafios físicos, emocionais e espirituais aos pés de Cristo, seja Ele qual for. Seja Ele qual for, venha com o coração derramado, venha com o coração contrito, venha com o coração de verdade, de verdade. Ontem eu estava terminando uma ministração lá em Araraquara, porque fui convidado a ministrar juntamente com a minha esposa ao evento de casais. E ontem eu estava terminei a palestra falando sobre a esterilidade de Mical, e dei o porquê da esterilidade dela. Quando terminou o evento, uma senhora me procurou e disse o seguinte: pastor, o senhor está falando daquela mulher da Bíblia, que ela morreu sem filhos, porque ela estava com o coração amargurado, porque ela estava com o coração pesado. Eu falei disso. E no final ela me procurou para dizer: pastor, eu tenho 2 filhas. E a minha filha, primeira, engravidou com facilidade, foi uma bênção. Mas a segunda filha teve muita dificuldade de engravidar. Mas quando a primeira trouxe para a família a notícia de que ela estava grávida, a outra que não conseguia engravidar, o coração dela ficou amargurado. Porque ela engravida e eu não engravido. Porque ela e não eu. E naquele momento o coração dela se fechou. O coração dela ficou amargurado. E a irmã mais velha a convidou para uma festa, e ela foi meio contrariada, não queria muito ir, mas o coração estava amargurado. Mas um dia a palavra de Deus entrou no coração dessa mais nova, e ela chegou para a família, e chorando, ela disse: olha, eu quero hoje pedir perdão para você, minha irmã mais velha, porque no dia em que você disse que ficou grávida, eu tive um ódio no meu coração, eu tive uma indignação no meu coração, eu fiquei com inveja de você, e isto me tornou mais estéril, me tornou mais impossibilitada de gerar. Mas hoje eu quero me arrepender diante de você, minha irmã. Eu quero pedir perdão para minha família, porque eu quero tirar isso do meu coração. Ela pediu, ela chorou, ela pediu perdão, a irmã chorou com ela, a família chorou com ela, houve um abraço, houve algo gostoso. 3 semanas depois, estou grávida. Eu não, viu gente? A mulher lá, a irmã mais nova. 3 semanas depois, estou grávida. Porque aquilo que para você é difícil, para Deus é fácil. O que você chama de problema, Deus não chama de problema. O que você chama de falta de pão, para Ele é fácil multiplicar. O que você chama de algo impossível, ventre estéril, esterilidade oriunda de outras coisas, talvez ressentimentos, mágoa, falta de perdão, tanta coisa, querido, é tão fácil. Mas quando você chega com o coração derramado, com o coração verdadeiro e genuíno, aquilo que você acha que é difícil, para Deus é fácil. Mas aquilo que você não chama de problema, é para isso que Ele te chama a atenção. Porque esses 3 grupos, 2 grupos religiosos e um era um grupo político, eram grupos cuja ideologia, a filosofia, o ensino, a palavra, rouba o melhor que você tem de fé. Então com isso você tem que se preocupar. E exatamente quando Jesus vai para o outro lado e fala: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento dos saduceus, cuidado com o fermento dos herodianos, cuidado, porque é isso que de fato vai se levantar como uma barreira e como uma porta te impedindo de alcançar o melhor de Deus. As outras coisas não, para mim é fácil. O
que você chama de problema, eu não chamo de problema. Mas o que você não chama de problema é o que eu chamo de problema. E o problema é o fermento dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus representavam um grupo religioso que atendia a classe popular, a classe mais pobre, falava a linguagem de todos. Os fariseus eram uma bênção às vezes, porque eles ajudavam a interpretar as escrituras no meio do povo. Mas qual era o problema dos fariseus? É que eles, embora tivessem a responsabilidade de interpretar, mas eles exageravam na interpretação, e eles colocavam jugo sobre a vida do povo, que nem eles próprios conseguiam levar. E eles representavam um grupo religioso, cujo grande valor estava naquilo que se processa daqui para fora, e não daqui para dentro. Mais ou menos assim. Vem cá um pouquinho, Zé Martins, me permita te usar como modelo aqui. Como se eu chegasse aqui para o Zé Martins, e diante dele dissesse: meu irmão, gosto muito de você, você é muito especial para mim, sua família, olha, eu quero que você vá lá em casa comer não sei, o que você quiser comer, Noemi vai preparar uma picanha, ele já pediu. Olha, te amo muito, gosto demais de você, vamos estar junto, amém? Então tá bom, obrigado, pode se assentar. Isso é o que eu falei para ele, na presença dele e na presença de todo mundo, para todo mundo me aplaudir e dizer: olha, que pastor maravilhoso, conhece o nome dele, o ama, quer que ele coma na casa do pastor, o recebe de coração aberto, para que todo mundo veja. Mas eu viro as costas, aí eu começo a falar mal dele. Puxa vida, não sei nem porque que eu convidei o Zé Martins para ir lá para casa. Puxa vida, eu não gosto dele, eu não suporto, eu tenho algo no meu coração que eu não me dou com ele. Mas isso eu não falo no microfone, isso eu falo no meu secreto, porque uma coisa é o que eu vivo, eu estou falando do fariseu, a quem Jesus condenava, não o fariseu, mas a atitude do fariseu, e a atitude do fariseu é a atitude onde o que mais importa é a aparência em detrimento da essência, aquilo que eu quero que os outros pensem a meu respeito, e por isso vou fazer de tudo, para que as pessoas tenham a melhor impressão de mim. Eu vou fazer de tudo para que daqui para fora eu possa demonstrar o melhor homem, o melhor amigo, o melhor marido, o melhor pai. Mas quando viro as costas e passo a viver o que realmente sou, o meu discurso vai mudar completamente. Porque uma coisa é o que eu quero que as pessoas achem a meu respeito, e outra coisa é o que eu verdadeiramente sou. E é exatamente esse tipo de fermento dos fariseus, um tipo de fermento onde o que mais importa é a aparência, e não importa em nada a essência, a verdade, o que ele é de verdade, lá no coração dele. É esse tipo de fermento que rouba a fé das pessoas, é esse tipo de fermento que faz com que as pessoas vivam uma vida dupla, uma vida diante das pessoas e uma outra vida no seu particular. No seu particular. Amém? Eu acredito que todo mundo aqui entende que o Evangelho diz o seguinte: respeite o seu próximo. Respeite o seu próximo. É o que o Evangelho nos ensina. Mas eu fico bobo quando eu vejo pessoas estacionando o carro, por exemplo, na vaga de alguém que possui uma necessidade especial, com a cara mais lisa. Ele entra, põe o carro no lugar que não é dele, não é para ele, e vira as costas e acha que está tudo certo. E ele pensa assim: não, é rapidinho, eu só vou lá e volto. Mas naquela hora alguém pode precisar. Nem por um segundo, nem saber da campanha. Noemi está dizendo que agora é uma campanha. Nem por um segundo. Estão entendendo, queridos? A Noemi, de vez em quando, ela chega em casa contando as histórias do trânsito, né, dizendo: escuta, Wilson, eu parei
para um idoso passar, e logo depois do idoso tinha uma mulher com um carrinho. E eu estava vendo e eu parei. Mas quem está atrás que não está vendo, e buzina, e buzina, e buzina. Eu quero passar, eu quero passar. E queridos, e às vezes esse que está do lado de trás, buzinando, eu quero passar, e não vê nada, e não respeita nada. Pode ser talvez o membro da Igreja Nacional, o membro da Metodista, o membro lá da Batista, o membro de um outro lugar, ou seja, membro da Igreja de Cristo, onde na aparência mostramos para todo mundo, respeitamos todo mundo, respeitamos as ordens, respeitamos as leis, respeitamos tudo, mas no particular nós temos uma energia de ira, nós temos uma energia de impaciência, nós temos uma energia de desrespeito, de falta de consideração, de falta de paciência, de longanimidade. Achamos que o Evangelho a ser vivido, ele tem que ser vivido aqui, talvez entre essas 4 paredes religiosas, mas basta virar as costas e ir para a sociedade, parece que a gente esqueceu que é crente, parece que a gente esqueceu da mensagem de domingo, parece que a gente nunca entrou numa igreja antes. Esses fariseus, queridos, eles usavam roupas longas, vestimentas, facilmente identificáveis. Ali anda um fariseu. Porque na verdade eles queriam o reconhecimento das pessoas. Vocês já ouviram a história do pastor ou dos filhos de pastor, que quando chegam em casa, eles dizem o seguinte: pai, vamos mudar para a igreja? Vamos levar nossa cama, nosso fogão, nossos móveis para o templo? Vamos morar lá? E o pai, pastor, perguntou: mas por que você quer mudar para a igreja? Porque lá na igreja você é o melhor pai do mundo. Mas aqui, em casa, o senhor é totalmente diferente do que é lá. Vamos mudar para a igreja, porque em casa, na igreja a gente vai ter paz. Ou no templo, a gente vai ter paz. Porque uma coisa é no templo, outra coisa é em casa. O fariseu, cuidado com o fermento dos fariseus. Respeite a fila do banco. Respeite o próximo. Respeite o crente. Respeite o descrente. Nós não temos o direito de sair gritando com as pessoas. Nós não temos o direito, nós temos que ter uma consciência, seja no templo, seja nos nossos locais de trabalho, viver o Evangelho que nós temos aprendido. Onde nós vamos? Nas ruas. Você está dirigindo o carro, seja um cristão no carro. Você está numa escola, tem um professor, respeita o professor. Você está trabalhando, seja onde for, o seu patrão pode ser ímpio, pode ser o homem mais duro do mundo, mas não interessa. E se você tem um marido que é um osso duro de roer, faça o seu melhor. Porque esse fermento dos fariseus, Jesus disse que esse tipo de vida, ou esse tipo de farisaísmo, é semelhante a sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora, bonito, bem pintado, bem ornamentado, coloca ali uma plantinha, uma florzinha, todo mundo que passa é lindo, mas por dentro é podre, por dentro ossos, gente morta, é um corpo em estado de decomposição. O fermento dos fariseus prega uma vida de aparência destituída de uma vida de essência. E é isso que rouba a tua fé. É isso que nos impede de vivenciar o melhor de Deus para a nossa vida. E Deus quer mudar a realidade do nosso caminhar. Quer que deixemos de ser cristãos de aparência para sermos cristãos na essência. Você decorou essa frase?
Essa é uma frase minha, viu, gente? Pode colocar ali, by Pastor Wilson Maia dos Santos. Estou brincando, não precisa falar meu nome não. Mas só para que você decore isso. Fala para o teu vizinho. Deus não quer que você seja cristão de aparência, mas cristão de essência. Diga isso para ele. Vamos pedir ajuda do Senhor para sermos dessa forma? Mas ele também diz, cuidado, queridos, com o fermento dos saduceus. Se os fariseus tinham esse comportamento, os saduceus representavam também um grupo religioso, atendiam a classe mais alta, eles estavam mais envolvidos também com a política da nação de Israel. Muitos deles eram sacerdotes, ocupavam posições religiosas, andavam com as pessoas mais poderosas da nação de Israel, mas era um grupo religioso. Mas qual o problema dos saduceus? O problema dos saduceus é que eles não criam num Deus que interfere em nossa vida cotidiana, em nossa vida terrena. Eles não criam em anjos, eles não criam na ressurreição, e eles não criam na vida após a morte. Eles não criam no sobrenatural. E Jesus diz, cuidado com este fermento, porque é este fermento inserido em vossas vidas que os levará a uma vida materialista, a uma vida que não crê no sobrenatural, a uma vida que não crê na incidência ou na interferência de Deus no curso da nossa vida. Os saduceus acreditavam que aquilo que havia de acontecer é porque tinha que acontecer, mas não criam no mover de Deus, não criam numa ação de Deus que muda o curso da nossa vida. E cuidado com este fermento, o fermento dos saduceus, porque nos leva a viver uma vida humanística, nos leva a viver uma vida materialista, nos leva a viver uma vida casualista, nos leva a viver uma vida destituída da interferência de Deus e destituída do sobrenatural de Deus. Mas eu creio no sobrenatural de Deus, eu creio num Jesus que multiplica os pães, que pega 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão. Isso é sobrenatural. Eu creio num Deus que remove o câncer, eu creio no Deus que dá a gravidez, que dá a concepção à mulher que não consegue engravidar. Eu creio num Deus que remove montanhas. Eu creio, nós precisamos crer. Mas o fermento dos saduceus te priva do sobrenatural. Quantas pessoas aqui estão vivendo desafios numa dessas áreas que nós mencionamos, e nós precisamos realmente levantar os nossos olhos e aguardar a provisão de Deus, e esperar a provisão de Deus, e você crê nisso? Quantos estão vivendo momentos de desafio, na área física, na área financeira, na área espiritual, seja qual for a área? Glória a Deus por isso. Não só porque você tem esse desafio, mas glória a Deus por isso, porque, amados, hoje nós estamos sendo desafiados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus a não nos deixarmos seduzir pelo ensino dos saduceus, que rouba a nossa esperança, que rouba a nossa fé. Porque a questão não é a falta de pão, porque para a falta de pão, Jesus provê. O grande problema é quando eu não creio que o meu Deus é poderoso para multiplicar o pão. É quando eu não creio no sobrenatural. E eu creio, queridos, que Deus está entrando com providência em muitas famílias aqui. Eu sei que alguns aqui estão preocupados com os filhos. Eu sei que temos vivido, como nós falamos hoje pela manhã na aula, temos vivido um momento de crise, onde os nossos filhos às vezes estão
deixando até de vir à igreja, e estão recebendo ensinos na escola, estão sendo bombardeados por ensinos, por um intelectualismo que os distancia do sobrenatural. Há uma geração que está sendo preparada para o anticristo. O anticristo será extremamente inteligente. O anticristo trará respostas intelectuais e filosóficas para os problemas do mundo. E muitos professores hoje, nas escolas, estão realmente deixando essa marca na vida de muitas pessoas. E não estou criticando os professores, muitos têm feito o melhor, temos muitos professores abençoados em nosso meio, e devemos honrar professores, psicólogos, todas as profissões são uma bênção, honramos a todos. O que eu estou falando não é contra o professor, mas é contra uma filosofia que vai passando e que vai aprisionando no intelecto muitas pessoas. E fazendo com que essa geração de jovens não creia mais, comece a achar que os milagres contidos na Bíblia é a história da carochinha. É algo fictício. São apenas parábolas. Nada mais do que isso. Apenas estou me identificando com o desafio de muitos pais aqui que estão lidando com esta situação, mas eu quero te dizer, não se desanime, fica firme, continua aí na igreja, continue orando pelo seu filho, pela sua filha, porque eu creio, queridos, que Deus responderá cada oração de cada mãe que chora, de cada pai que chora, que coloca, que apresenta. Eu creio que Deus fará, porque não fomos ou não somos contaminados pelo fermento dos saduceus, que não creem na interferência de Deus na nossa vida. Eu creio na interferência de Deus na minha casa, na minha família e na sua vida. Diga para o seu vizinho: eu creio na interferência de Deus na sua família. Diga isso para ele, para a família que ele representa. Eu creio. Eu creio. E meu querido, se as coisas têm demorado, espera. Fica firme na fé. Se nem tudo tem acontecido no tempo que você espera, fica firme. Fica firme. Mas cuidado com o fermento dos fariseus, que pregam uma vida de aparência destituída de essência. Cuidado com o fermento dos saduceus, que os priva do sobrenatural, da interferência de Deus nas causas de que necessito de provisão, de providência e de milagre. Em nome de Jesus. Creio na cura física, creio na provisão financeira, porque aquilo que chamo de problema, para Deus não é problema. Mas o último, cuidado com o fermento dos herodianos. Estes não eram um grupo religioso, mas era um grupo político, mas era quase uma religião. Porque Herodes, que tinha o poder, e que não queria perder o poder por nada, e o fermento de Herodes significa poder a todo custo, ainda que para isso eu tenha que matar, ainda que para isso eu tenha que trapacear, ainda que para isso eu tenha que roubar, ainda que para isso eu tenha que quebrar princípios, ainda que para isso eu tenha que oprimir o pobre, mas o que importa é que eu não perca o poder. Herodes era tão doente, e Herodes não é um nome, é um título, tanto é que tinha o Herodes primeiro, depois o Herodes filho, e depois o Herodes, né? É uma posição, é um título, não é um nome, é um título. Mas o espírito de Herodes era tão violento, que olha que loucura, quando Herodes estava no poder, e que ele ouviu
que Jesus tinha nascido e que estavam falando que ele era um menino que cresceria e se tornaria o rei dos judeus. Com medo de perder o poder, o que ele faz? Ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Olha só que coisa doentia, que coisa doentia. Ele tinha um poder. Está se falando de uma criança que ainda vai levar muito tempo. Se ele fosse um rei, se Jesus se tornasse um rei político, demoraria ainda muito tempo. Mas o medo de perder o poder era tão grande que ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque o que mais importa é me manter no poder. Pastor, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Tem a ver, queridos, porque às vezes nós andamos tão preocupados e começamos a entrar em brigas, em guerras, porque achamos que alguém está tomando a nossa herança, porque achamos que estamos sendo preteridos nas escolhas, porque achamos que alguém está querendo roubar o nosso cargo, porque achamos que alguém está querendo puxar o nosso tapete, e entramos em brigas, em lutas, em disputas. Isso é meu, e brigamos por isso, e brigamos por aquilo outro. Essa roupa é minha, esse armário da avó que morreu não vai ficar com a minha irmã, tem que ficar comigo. E começa a se brigar por mesa, se briga por armários, se briga de contendas, de não se falar mais com os parentes, por causa de uma cômoda, por causa de uma escrivaninha, por causa de uma cama, disputas. Isso é meu, não, isso é... Gente que não se fala há 2 anos, por causa de uma escrivaninha. A mãe morreu, ou nem morreu ainda, está doente, e já se disputa os móveis, quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o terreno. Cuidado com o fermento de Herodes, porque por causa do fermento de Herodes, as pessoas morrem, a gente mata no coração as pessoas. Por causa do fermento de Herodes, a gente blasfema contra pai e contra mãe, porque a gente acha que o pai está preferindo um e preterindo o outro, ou em detrimento do outro, e entramos em luta, não falamos mais com o pai, não falamos mais com a mãe, brigamos com os irmãos, brigamos com a família. O fermento de Herodes, ele quer possuir a qualquer custo, ainda que para isso a gente tenha que romper com os melhores amigos, ainda que para isso a gente tenha que romper com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com o filho, com a sogra, com a nora. Fermento de Herodes, que pode estar tão presente na nossa vida e nós não percebemos. É por isso, queridos, que aquilo que a gente chama de problema, para Jesus não é. Mas aquilo que a gente não chama de problema, é isso que está nos matando. O que nos mata, queridos, não é a falta de pão, porque para a falta de pão ele provê. Mas o que nos mata é o revanchismo, é a competição, é essa ira incontida que a gente tem no coração e que a gente briga e mata as pessoas com a nossa língua, mata as pessoas com a nossa cobiça, e a gente se mata também. É um suicídio. E é para isso, queridos, que o Senhor está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, porque os fariseus se preocupam com a aparência, mas estão morrendo por dentro, estão se consumindo por dentro. Cuidado com o fermento dos saduceus, porque eles não creem em nada, e não creem num Deus que interfere no nosso dia a dia, não creem nos anjos, não creem na ressurreição, não creem na vida após a morte, vivem apenas para essa vida. Cuidado com esse fermento, que aqueles que vivem somente para essa vida, só acumulam tesouros para essa vida, mas quando chegar na eternidade, vão perceber
que não fizeram nenhum investimento para a eternidade, que viveram somente para esse tempo presente. E cuidado com o fermento de Herodes, porque o fermento de Herodes, ele quer possuir, ele quer conquistar. Nem que para isso ele tenha que brigar com Deus e o mundo para ter o controle. Amados, uma pregação não é suficiente para fazer cair a ficha. A impressão que eu tenho às vezes é que nós ouvimos a palavra e até entendemos a palavra, mas quando chegamos durante a semana, o nosso comportamento continua sendo o comportamento dos fariseus, continua sendo o comportamento dos saduceus e continua sendo o comportamento dos herodianos. Isso não faz com que a minha vida conjugal mude, isso não faz com que os milagres cheguem, isso não faz com que um coração mude. Então, para além da pregação, procure chegar no seu lugar de intimidade com Deus, e naquele lugar, lá na sua casa, você vai pedir: Senhor, livra-me de todo o inchaço, todo o fermento de uma vida de aparência, destituída de essência. Livra de uma vida que não crê no sobrenatural, e livra-me de uma vida apegada às coisas, onde eu me vejo brigando pelas coisas. Quero que você entenda que o que é seu, ninguém vai tomar. E o que é seu, querido, o que é seu, ninguém vai tomar. O que é seu, não é o colega que vai conseguir puxar o teu tapete, e ainda que o faça, mas se você se mantiver tranquilo, e fazendo a sua parte, Deus fará justiça, porque aquilo que é teu, ninguém vai roubar. Alguém pode tomar aquela coisa momentaneamente, mas o que é teu, ninguém pode roubar. Fica frio, fica na tua, olha para Deus, anda nos valores de Deus e nos princípios de Deus, olha para o alto, não fica amargurado contra aquela pessoa que te traiu no trabalho, que aparentemente roubou uma coisa que era tua. Não fique indignado. Leia o Salmo 37. Alimente-se com o Salmo 37. Que diz: não fiques indignado com o malfeitor que está querendo roubar a sua posição e roubar o seu lugar. Fica tranquilo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Deixa a ira e abandona o furor. Faze o bem, e verdadeiramente serás alimentado, e você habitará em segurança na terra. É isso que Ele nos promete. Amém, queridos? Vamos depositar aos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa ira, toda a nossa raiva, toda a nossa falta de educação, toda a nossa falta de respeito pelo outro. Por favor, meu querido irmão, membro da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, não me permita ver você estacionando carro no lugar que você não pode estacionar, que você sabe que está pintado ali de azul, para você não colocar seu carro ali. Não faça isso. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Sabe por quê? Porque não é uma vergonha para mim, é uma vergonha para quando você sai do carro e as pessoas veem: escuta, mas você está ocupando uma vaga que não é tua. Por que você fez isso? Você leva o nome de Jesus. Você leva o nome de Jesus. Respeite o caixa do banco. Respeite o caixa do supermercado, mesmo que ele tenha errado. Isso não te dá o direito de destratar a pessoa. Você pode resolver um problema
com gentileza. Você pode respeitar as pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero chamar aqui os auxiliares da ceia. Por gentileza, se aproxime. Nós vamos comer do pão. Nós vamos beber do cálice.